Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 109 e 110, que nós vamos ler a primeira estrofe, que diz: Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Continuamos meditando esse Salmo 109 e 110, que vem nos acompanhando essas 2 semanas, quase todos os dias. Por que esse salmo está se repetindo? Primeiro porque ele é um salmo messiânico, real e sacerdotal. O salmo que aponta que o Messias que viria, seria um rei, um da descendência de Davi, ligado à ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E este salmo está repetindo também por um segundo motivo, porque a primeira leitura, durante essas 2 semanas que nós estamos caminhando, é sobre a carta aos Hebreus. E essa carta fala dessa realidade sacerdotal, essa realidade real do Messias. Então este salmo funciona como responsório. O que é um responsório? É uma resposta oracional. Então na primeira leitura, disse um conteúdo e o Salmo reza a partir deste conteúdo. Por isso que nestes dias nós estamos sempre fazendo referências à primeira leitura, que é da carta aos Hebreus. E vamos comentando agora diretamente o Salmo que diz: Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos. Essa realidade dos inimigos que são vencidos por Cristo. Vamos compreender isso melhor lendo a primeira leitura da carta aos Hebreus, que diz que Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelo pecado, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que os seus inimigos serão postos debaixo de seus pés. E o salmista, rezando a partir dessa afirmação, de que por meio do sacrifício de Cristo, da sua morte e sua ressurreição, ele venceu os inimigos, o salmista vai dizer que vai ser colocado como escabelo. O que é um escabelo? Não sei se vocês já viram naqueles tronos reais. Existe pode ser um banquinho ou então uma almofada, em que o rei coloca os pés em cima daquela almofada. Isso se chama escabelo. Para quem conhece a iconografia, os ícones do Pantocrator, que é o Senhor Todo-Poderoso, ele está sempre com os pés em cima de um escabelo, dessa almofada que coloca os pés, demonstra que está embaixo dos pés. Mas aí precisamos compreender quais são os inimigos que Jesus venceu por meio do seu sacrifício pascal, que a carta aos Hebreus fala. São Paulo vai nos ajudar a gente compreender quando ele diz: não é contra homens de carne e de sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades. Então, o príncipe deste mundo, o inimigo. Então, o inimigo que Jesus venceu, ou na verdade, melhor dizendo, os inimigos, são 3, que ele venceu com a sua morte e ressurreição. Primeiro, ele venceu o pecado, essa força destruidora que destrói o ser humano. Segundo, a morte, que é o salário do pecado. Hoje, depois da morte de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte já não é a condenação, mas é a porta de acesso à comunhão com Deus. E por fim, ele venceu o inimigo, o demônio. Esse anjo decaído que se rebelou e ficou contra Deus, que deseja, por não poder atacar diretamente a Deus, ataca os filhos de Deus, os seres humanos, tentando afastá-los de Deus. Então, na sua morte e na sua ressurreição, Jesus deixou todos estes inimigos no escabelo dos seus pés, significa abaixo dos seus pés. Ele governa sobre todos eles, triunfa sobre cada um deles. E assim, neste dia, possamos reconhecer, renovar a nossa adesão e o reconhecimento de que Jesus é rei e vencedor de todo o mal. E ele venceu o mal, morrendo na cruz e ressuscitando. E com este espírito, rezemos
a estrofe 1 e 2 do Salmo 109 e 110, que diz: Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo dos teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Amém.